Olá, seja você muito bem-vindo, uma boa noite para você que está nos acompanhando aí do Brasil, mas também uma boa tarde se é que tem alguém nos acompanhando do México. Nós temos também o costume de ter pessoas, amigos, queridos em outras partes do mundo. Então, uma boa noite ou uma boa tarde, a depender do seu fuso horário. Se você não conhece um pouquinho do México, saiba que aqui são 2 milhões de quilômetros quadrados, fazendo do México, então, o 5º país maior das Américas e o 14º do mundo. Com seus 128 milhões de habitantes, faz dele também o 11º país mais populoso do mundo e o mais populoso dentre os países que falam o idioma espanhol. Mas o nosso culto de hoje, o tema é adolescência, a travessia. Quem estará trazendo a mensagem nesta noite, assim como todos os domingos do mês de janeiro, é o pastor Laércio Cardoso. A nossa interação hoje é por aqui, mesmo distante geograficamente, eu mesmo estou a quase 8.000 quilômetros em linha reta aí da cidade de Aracaju, mas estamos juntos, unidos em propósito para louvar, adorar e engrandecer ao nosso Deus. Então compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, colegas de trabalho, familiares, todos eles, para que eles possam receber a bênção da mensagem desta noite também. Lembre de você também deixar um like aí para que seja mais propagado esse vídeo e também deixe o seu comentário, o seu pedido de oração, porque nós estaremos sempre juntos também. Vamos aos momentos que você segue e voltamos já. E eu tenho um verso da Bíblia para deixar para você, que está em Isaías 41, verso 13. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, eu os seguro pela mão e lhes digo, não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Que mensagem maravilhosa, né? Poderosa. Às vezes a gente passa por problemas, mas quando a gente acredita que Deus está com a gente, que Ele está nos guiando, e que acima de tudo, o tempo é o dele, não é o nosso. Ele sabe o tempo certo de fazer as coisas. Então confie em Deus, coloque seus problemas nas mãos dele, que Ele vai te salvar, Ele vai te ajudar. Se você quiser deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários, também fica à vontade, várias pessoas vão orar por ele, além de mim. Eu também vou orar, como sempre oro por todos vocês, meus queridos inscritos aqui do canal. Se você não quiser inscrever, não tem problema, deixe o seu pedido no seu coração, que Deus conhece os problemas e Ele sabe o que passa na tua vida. Então vem comigo nesse louvor, declare a Deus o seu amor cantando. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor. Meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Erga suas mãos e cante forte, declare: esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei.
bendito, tudo deixarei. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu já tomei a decisão de me entregar a Ti. Já decidi recomeçar. Mas estou preso ao meu viver, com tanta coisa pra fazer. Já nem consigo mais tempo pra te ver. Eu queria ter um tempo, conversar contigo a sós. Eu preciso desse tempo para ouvir a tua voz. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Vem, Senhor. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar, me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei, por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. Eu te preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto.
me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. Eu te preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim me entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens
sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim me entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Que bom estarmos juntos, que encontro precioso esse. Eu louvo a Deus pelo privilégio desse encontro. E de fato, conforme já comentamos na semana passada, esse encontro tem um propósito muito singular: desconstruir dentro de nós o ego. Descentrar o ego é uma das funções do nosso encontro. O encontro em torno da palavra de Deus é um encontro para restaurar o eixo de nossa rotina, o eixo de nossa vida, que é Jesus Cristo. Esse encontro também é um encontro para oferecer a vontade em sacrifício vivo ao Senhor, onde eu, renunciando o meu ego, quero estabelecer, colocar no centro das minhas decisões a pessoa maravilhosa e preciosa de Jesus Cristo. Eu imagino que você imagine como será maravilhoso para uma família ter um pai, ter uma mãe, ter um filho cheio do Espírito Santo andando dentro de casa. E tudo isso é plano de Deus. Eu quero começar nosso encontro nesta noite com uma oração. Oremos. Senhor amado, o Senhor conhece perfeitamente nosso coração. O tema desta noite é um tema simples, Senhor, mas como todos os temas relacionados à área da família, é muito difícil colocar em prática. E nós, nesta hora, nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo nossa falta de capacidade para fazermos a obra de conduzir a família. Se o Teu Espírito não estiver dentro dela, nós não conseguiremos ir mais adiante. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque conhecemos a Tua bondade e sabemos que o Senhor atenderá essa súplica quando Te pedimos que venha conduzir a família de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui está a Bíblia. Lembram que na semana passada eu disse a você que a Bíblia
é a única verdade que existe nesse planeta, é esse livro. Eu estou com ela em minhas mãos aqui, e eu quero desafiar você a me apresentar uma única família na Bíblia que não teve problemas. Uma única. Me apresente uma única família sem problemas em toda a Bíblia. Eu fui atrás disso. Porque para falar sobre família, se eu tivesse encontrado, e eu não encontrei, obviamente, se eu tivesse encontrado uma família perfeita, estaria tudo resolvido. A pregação estaria facilitada. Seria muito mais fácil, ocuparia muito menos tempo, porque era só apresentar uma família modelo e pronto. Você segue e está resolvido. Mas, assim, para que você compreenda a minha busca, eu fui ao Gênesis e procurei a família de Adão. E olhando a família dele, eu percebi que Adão teve um filho que tirou a vida do outro. Obviamente, essa família não poderia ser utilizada como modelo. Bom, a palavra de Deus fala de um homem justo, ela fala de Noé, o homem mais justo da sua época. Noé, um homem incrível, um homem extraordinário. E eu olhei a família dele e eu vi que na família dele, ele possuía um filho com um desvio de comportamento que fez ele amaldiçoar. Foi algo muito grave que aconteceu para que a atitude dele tivesse sido essa. Bem, eu continuei. E eu pensei, Abraão, um homem extraordinário, o pai da fé, um homem em quem você não pode... Mas eu vi que na família de Abraão havia incompreensão. Na família dele havia intolerância e houve até separação. Foi muito difícil olhar a família do pai da fé e perceber que a família dele não era modelo para a sua família. Então eu fui mais além. E eu olhei e disse, eu vou pegar a família do homem mais manso da terra. E olhe que eu estou falando de Moisés, um homem extraordinário, que a Bíblia define como o homem mais manso da terra. E eu pensei, esse Moisés é o marido dos sonhos, um sujeito paciente, um sujeito que vai ao supermercado, espera a mulher andar por todas as prateleiras, escolher tudo o que precisa, organizar tudo no ritmo dela, com as prioridades dela, e ele ainda fica tranquilo quando ela entra no carro. Esse homem, eu acho que Moisés foi um cara incrível, mas sabe de uma coisa? Dentro da família de Moisés, a esposa dele era uma mulher de um caráter muito rígido. Ela chama Moisés de homem sanguinário, no contexto da circuncisão de Gerson, o seu filho mais velho. Não é fácil casar com uma mulher, com a pessoa que é o primogênito. E Zípora, a esposa de Moisés, era a primogênita em sua casa. Um espírito um pouco autoritário, ela tinha. E olhe que é difícil você conviver com qualquer pessoa, seja homem ou mulher, que tem um espírito muito mandão. É complicado isso. Eu continuei a busca. Eu fui ao homem segundo o coração de Deus. Eu fui buscar a família de Davi. Gente, um desastre. Os sofrimentos que Davi passou dentro de sua casa foram imensos. Um filho que tirou a vida do outro, no caso, Amon, né? Absalão tirou a vida de Amon. Um desastre. Bom, essa também não serve. Eu desisti de minha busca, acreditam? E eu disse, espera aí, eu vou encerrar minha busca. Eu vou procurar a família de Jesus. Quando eu abri a Bíblia, que fui ver a família de Jesus, dentro dela eu vi incompreensão. Eu vi na família de Jesus intolerância. Os irmãos de Jesus chegaram a expulsá-lo de casa. Ele se tornou inconveniente para a família, por causa
da vida que ele vivia para a glória de Deus. Então eu desisti. E ficou uma pergunta: família feliz, existe isso? É possível isso? Qual a diferença entre uma família feliz e uma família infeliz? Bem, a diferença, eu posso dizer já agora, não preciso esperar o final. A diferença é que a família feliz, ela sabe administrar os problemas. Venham comigo, outra vez, para o texto bíblico. Vamos buscar na Escritura, em Jeremias, capítulo 19, Jeremias, melhor, capítulo 13 de Jeremias, verso 20. É isso. Só para que vocês saibam, quando eu tinha 14 anos de idade, esse foi o meu primeiro sermão. O texto do primeiro sermão que eu preguei em minha vida foi esse. Jeremias, capítulo 13, verso 20. Hoje, coincidentemente, estou passando por ele. Não havia intenção de fazer memória. A primeira vez que eu pude pregar a palavra. E eu preguei na igreja central, aqui nessa rua mesmo. Eu era um garoto de 14 anos, estava vestido com o uniforme do Clube de Desbravadores. Jeremias, capítulo 13, verso 20. O texto diz assim: levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? Essa é uma pergunta. Onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? O século XX se caracteriza por ter sido uma máquina de moer jovens. Quando o século XX começou, todo mundo acreditava que seria um século de grandes êxitos, grandes vitórias científicas, a humanidade iria desfrutar um momento de paz como nunca havia desfrutado. Desde 1798, nenhuma nação, em nenhum dia, não havia na história, até aquele momento, nenhum dia em que pelo menos duas nações não estivessem em guerra. Eu falo de 1798 até o começo do século XX. Gente, as nações sempre houveram nações em guerra. Quando o século XX começa, na primeira década, a humanidade começa a entrar em convulsão, e na segunda década acontece a Primeira Grande Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela matava aproximadamente 10 mil jovens por dia. Em alguns dias, até 48 mil jovens. Eram os nossos jovens que iam à guerra. E foram dias muito sofridos, uma época muito difícil, uma carnificina muito grande, porque era uma guerra muito visceral, muito de confronto, muito de baioneta. Bom, 20 anos depois, os filhos dos sobreviventes da Primeira Guerra são enviados a outra guerra, porque a Primeira Grande Guerra Mundial acabou em 19, e a segunda começa em 39. E aí os filhos dos pais da Primeira Guerra agora estavam em outra guerra. Mais uma vez, os adultos não se entendem, os pais orgulhosos mandam os filhos para a guerra. E a Segunda Guerra Mundial foi uma carnificina ainda pior do que a primeira. A Segunda Guerra terminou
E agora começa uma guerra que destruiu ou que feriu a alma da juventude de uma forma muito profunda. Uma guerra fria. A cada dia esperavam que um toque num botão fosse acabar com o mundo. E uma geração inteirinha, década após década, após a Segunda Grande Guerra, foi vivendo o medo de uma iminente catástrofe nuclear. Iminente, parecia que a qualquer momento iria estourar. Era o medo. Uma juventude que, quando não estava sangrando nos campos de batalha mundo afora, estava assombrada, sem saber se haveria amanhã. Essa juventude se rebelou. Em maio de 68, é abundantemente conhecido na história como um momento de revolução jovem na França, em Paris, em Marsella, revolução popular. Alguns festivais como Woodstock, alguns movimentos diversos por todo o mundo, por todos os lugares. A juventude não queria uma coisa a juventude não queria mais. Não quero ser igual ao meu pai. Não quero ser igual à minha mãe. Não quero. A juventude não queria mais isso. E foi o grande resultado desse clima de guerra quente e de guerra fria. Guerra em que se mata o corpo e se matam as esperanças, e guerra fria que se mata com medo e que igualmente se mata os sonhos. A juventude foi em busca de prazeres, sexo, drogas e rock and roll. Era o que a juventude queria. A gente pode hoje ficar avaliando a juventude e achar que é uma rebeldia sem causa. Ah, rebeldia sem causa. Certeza? Certeza que nós não encontramos os fundamentos para essa rejeição. E os pais hoje talvez não entendam. Por que esse movimento? Por que os jovens se rebelaram contra as estruturas de moral, as estruturas de razão? A razão, ela fracassou. Ela fracassou porque a Segunda Guerra Mundial, com Auschwitz, e todos os campos de concentração, e todo o projeto de engenharia de morte, foi um produto da razão. A juventude busca na história resgatar alguma fonte de verdade, e a juventude vai à igreja, e eles viram a história. Tem Galileu, que diz que é a terra que gira em torno do sol, e ele é perseguido pela igreja em um postulado acadêmico, científico. E a igreja naquela época se manifestou inadequadamente. Olhando a história, a juventude começa a levantar e a perceber que se matou mais gente em nome de Deus do que em nome de qualquer outra coisa. E a gente quer que a juventude aceite a igreja como fonte de verdade. Um desencanto monstruoso, um desencanto cruel, real e até justo. E agora aqui estamos nós. O que é um adolescente? O que é um adolescente? Um adolescente é alguém que vai atravessar uma avenida, e eu posso definir essa avenida como adolescência, posso definir o lado de cá como infância, e então este alguém que está na infância e vai se tornar adulto, antes da fase adulta, ele tem que atravessar uma avenida. O nome dessa avenida é adolescência. E então, completou 12 anos, bar mitzvah, para os judeus, filho do mandamento, é o que significa essa cerimônia judaica.
né? Mas aqui a gente tem a garota quando completa 15 anos, e aí tem o baile, tem a festa, porque é um rito de passagem. E agora, aqui está, essa avenida que se chama adolescência. Eu estou na calçada da infância e vou atravessar a avenida. Quando eu começo a atravessar a avenida, aparece um problema, que eu posso chamar de carreta, um caminhão, que vem, ele vem, e é um problemão, e eu não sei se completo a travessia e me comporto como adulto, ou se volto para onde eu estava, e é cômodo, porque eu sei estar onde estava, só que a infância não me recebe mais, a infância não me cabe mais, e o adolescente cresce da noite para o dia muito, o tamanho da mão dele muda, ele começa a derramar copo de leite na mesa. Difícil, não? Complicado a vida dele. Não está fácil. Mas isso é, de maneira grosseira, só para termos uma ideia, o que é a adolescência. A adolescência é parte da vida adulta. Mas a adolescência, hoje, da forma como a gente vê, ela é um fenômeno recente. Não se era adolescente no século XIX, como se é adolescente hoje. Os ritos de passagem envolviam dor. Dor. Era muito comum envolver dor. Nossa geração, a minha, teve adolescência, em que a pessoa tem um comportamento alterado, a pessoa passa por um conjunto de inseguranças e de dúvidas. A passagem da infância para a fase adulta antes era abrupta, através de ritos de passagem, como eu citei a vocês, alguns deles, como eu disse, envolvendo dor. Mas o que acontece com um adolescente pós-guerra? Eles não querem mais ser iguais aos pais deles. Não querem. Não querem. E agora, o nosso século, o século que mais matou jovens, o século XX, essa máquina de moer jovens, essa máquina que no começo do século moía 10 mil jovens por dia nas guerras, bem, agora estamos pagando o preço. Uma juventude com alto grau de dificuldade de que creiam nas estruturas, orientadas inclusive pela palavra de Deus como família e igreja. Creiam nessas estruturas como estruturas dignas de confiança, estruturas que caíram em si, estruturas que não gostam mais do filho do que da filha. Porque a família do século passado, majoritariamente, era uma família que recebia o menino com muita alegria, o que não acontecia ao receber uma menina. Não acontecia isso. E agora? E agora? O adolescente é alguém agarrado ao vão da porta. Ele está para sair. O momento dele chegou. É o que a gente chama de puber. É o momento dele. Ele está sofrendo com as mudanças físicas. Ele está indeciso com mudanças mentais. E aí aparecem os cavaleiros do apocalipse adolescente. Aparece a gravidez precoce. E recentemente eu estou lidando com uma família que está sofrendo com isso. Uma menina despreparada para a maternidade. A vida dela precisa de estrutura. O corpo dela precisa amadurecer. Mas ela está grávida. As drogas, como uma forma de alívio para os medos, angústias, dores e tudo mais. As drogas e a marginalidade.
pensem comigo. Nós não podemos perder os nossos filhos para um adversário. Você vai me entender. Vamos supor que o seu filho foi para uma festa. Seu filho tem 15 anos e ele foi a uma festa. E nessa festa, antes de sair de casa, você disse para ele: olhe bem, 11 horas é o limite, assim, limite chorado. Porque a festa começa às 9, eu quero que você chegue às 11. Porque se começasse mais cedo, eu queria que você chegasse mais cedo. Vá, mas às 11 horas em casa. O garoto vai. Quando ele chega à festa, tem um cara assim de uns 35, 40 anos, um cara muito descolado, gingado, sabe? Que usa uma roupa bem conectada ao adolescente, a fase do seu filho, que tem o carro que o seu filho sonha, que tem o relógio que o seu filho sonha, que tem o celular que o seu filho sonha. E esse cara, quando o seu filho chega, ele já diz: gente, para que chegou o cara. E trata o seu filho como uma celebridade. Ali está o seu menino. O cara chama a garota mais ligada da festa e diz: mina, vem. E a garota vem. E ele diz: vou lhe apresentar esse cara, é incrível em bike, na escola ele é o topado. E o seu menino é bem ajeitado mesmo, porque você investiu nele. Ele é preparado academicamente, você investiu nele. Ele toca instrumentos musicais, você investiu nele. É um menino incrível mesmo. E aí eles enchem a bola do seu menino. Dá 11 horas, meia-noite, e o seu menino está no parque do ego. Ali é um parque de diversões para o ego dele. Dá 1h da madrugada, 2 horas, e aí ele se toca que estourou o tempo, o relógio, ele tem que voltar. Ele volta para casa. Quando ele vai entrando em casa, você não dormiu, está sentada no sofá, angustiadíssimo, e a porta da sala faz: é o seu menino. De fininho, não acende luz. Quem acende a luz? Você. Você olha para o relógio e olha para ele, cheio de amor por seu filho, e você diz assim: isso é hora de marginal entrar em casa, isso é hora de mau elemento, e diz mais umas palavritas que não convém que eu as diga aqui. Agora pensa comigo. O bandidão, espertão, gingado, para ganhar o seu menino, pegou o seu menino e... A pergunta é: quem ama mais o seu menino? Você ou o espertalhão que movimenta o esquema da droga com os adolescentes? Quem que ama mais o seu garoto? Essa é uma pergunta, mas a outra é: quem foi mais sábio ao lidar com o tema de conquistar o seu filho? Eu sei que você o ama, mais do que o bandido. Eu sei que o interesse dele é fisiológico. É um interesse que não tem nada a ver com o futuro do seu filho. Eu sei disso. Mas o que eu estou perguntando é de onde veio a sabedoria que faz o diabo usar as armas do Cordeiro, as armas de Cristo, para ganhar pessoas. E de onde veio esse estado mental que faz de mim um pai acreditar que a truculência tem mais poder para ganhar o meu filho do que a amabilidade? O que faz o bandido usar as armas que deveriam ser minhas? E o que faz eu usar as armas do diabo? Intolerância, xingamentos, violência. O que faz? Os cavaleiros do Apocalipse adolescente
gravidez precoce, que pode ser pior ainda se houver a busca pelo aborto escondido dos pais, confiando em um namoradinho de 18 anos, que já tem carteira de motorista, ou perder os seus filhos para as amizades que a marginalidade oferece, com toda aquela sensação de pertencimento. O texto bíblico que foi lido em Jeremias capítulo 13, levantai os olhos e veja a ameaça que vem do norte. Onde está o rebanho? Do norte estão vindo os inimigos. Onde está o rebanho que eu coloquei na tua mão? O teu lindo rebanho. Essa expressão, ela se refere aos filhos, aos jovens, às crianças, aos adolescentes. Eu vou te convidar a um outro texto. O povo de Israel está saindo do Egito. Deus e o inimigo, Faraó e Moisés, estão em uma batalha duríssima pela libertação do povo. Deus lutando pela libertação e o inimigo, usando o seu agente, o Faraó, lutando pela preservação no cativeiro, manutenção do cativeiro. E em Êxodo capítulo 10, versos 8 até o 10, preste bem atenção ao que acontece no contexto da 8ª praga. O Egito estava destruído, absolutamente arrasado. E o texto bíblico diz assim: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse: vão, sirvam ao Senhor, o vosso Deus. Porém, me diga uma coisa, só uma coisinha. Quem é que vai com vocês? E Moisés respondeu, versículo 9: nós havemos de ir com os nossos jovens. Ou você está pensando que vamos deixar os nossos jovens? E vamos com os nossos velhos também. Ou você quer ficar com eles? E vamos com os nossos meninos e com as nossas meninas. E vamos com o nosso gado, com o nosso rebanho, com tudo. Havemos de ir, porque nós temos que celebrar uma festa ao Senhor e toda a nossa família deve estar presente. O verso 10 diz: respondeu-lhe Faraó: eu quero que esse Deus de vocês seja com vocês, se eu deixar ir as crianças. Vocês podem levar tudo, mas as crianças, os adolescentes de vocês não podem levar. Esse registro bíblico é interessante, porque quando Deus chama Moisés, Deus diz a Moisés que o próprio Moisés estaria no lugar de Deus, que Arão estaria como se fosse um profeta e que o Faraó seria o adversário. É assim que está proposto. E a disputa nesse texto não é pelo gado. A disputa nesse texto não é pelos idosos, pelos cientistas, pelos engenheiros do povo de Deus, pelos grandes profissionais. A disputa não é essa. A disputa é pelas crianças, pelos jovens. É aí que está a disputa. Eu pergunto a você, você acha que a disputa mudou? Que o objeto a ser disputado, o que havia de mais precioso no povo de Israel, fica claro nessa disputa. O inimigo identifica o tesouro da nação. E o tesouro da nação não eram os profissionais preparados, não eram os homens musculosos. O tesouro da nação era a juventude. Essa é a disputa. Aí você acha que hoje a prioridade mudou?
a causa do grande conflito hoje mudou. É outra, não é mais essa. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. O grande conflito continua o mesmo. Aí vem a questão. Com que armas eu vou para essa batalha? O inimigo aprendeu a usar as armas do cordeiro para conquistar minhas filhas. Eu estou em uma igreja todas as semanas ouvindo sermões. Todas as semanas eu estudo lição de escola sabatina e ainda não aprendi a utilizar as armas do cordeiro para me aproximar de meus filhos, ganhar a confiança deles. Ainda não aprendi. Gente querida, a fase juvenil, ela é extremamente importante nessa transição, porque o juvenil, ao contrário do adolescente, o juvenil ele é mais voluntarioso. O juvenil tem um espírito de aventura. E nessa fase de juvenil, tanto a igreja quanto a família precisa aproveitar. Eu vou dar um exemplo pessoal. A maioria dos textos bíblicos que eu ainda hoje sei de memória, eu aprendi quando eu era juvenil. Vocês acreditam que eu decorava 11 versos em 20 minutos e 40 anos depois eu ainda sei? 45 anos depois eu ainda sei todos eles, estão todos aqui. A maioria dos textos bíblicos que eu tenho de memória em minha mente são dessa época. A fase juvenil é uma fase incrível. E a gente precisa estudar a dinâmica da existência humana e aprender a dar a devida importância e o devido cuidado a cada fase, porque o diabo sabe dar. E é negligência da igreja não saber. E é negligência da família não saber dar a devida prioridade a cada fase. Como se constrói um conjunto de atividades para juvenis. E um conjunto e um pacote de atividades e de ensinamentos para adolescentes. E qual é o conjunto de atividades, de ensinamentos para o jovem? Como não saber disso? Como não saber lidar? Tanto a família quanto a igreja estão intimados a esta sabedoria, a este conhecimento. A pergunta, aí agora vem um detalhe bem sensível, extremamente agudo. A grande pergunta do adolescente que não está vendo sentido na vida e está pensando a dar fim à vida. A pergunta é: por que eu devo viver? Dê uma olhadinha aqui, olha só. Conversa comigo, presta atenção. Se o seu filho olha você e vê a vida que você vive, e a vida que você vive é uma vida de escravo, você chega sempre esgotado, na sua agenda não existe tempo para desfrutar, e a sua principal atividade em sua vida é seu trabalho. Chega a um nível que você diz: meu trabalho é minha vida. Mas o seu filho vê todo dia você chegar em casa esgotado, extenuado. Vê você impaciente, porque todas as suas energias foram entregues em um ofício para ganhar dinheiro. Você vendeu o seu tempo a uma empresa, e essa empresa paga com dinheiro, que você precisa para realizar um monte de coisas. Mas, na verdade, uma grande quantidade do que a gente acha que precisa não faria falta, e não são mais importantes do que o tempo que eu devo ter para a minha família, para os meus filhos. Bom, aí o seu filho vê que sua vida é de miserável praticamente. Eu pergunto: por que o seu filho vai desejar se tornar adulto? Por quê? Para ser isso que você é?
Quer dizer que quando eu me tornar adulto, eu vou ser assim. Eu vou lhe dizer uma coisa, o seu filho não vai querer ser adulto. Ele vai começar a adiar. E ano passado, a ONU estendeu a adolescência dos 21 anos para os 24 anos. Acreditam nisso? Agora, adolescente até os 24. Existe uma grande resistência em nossos dias de se tornar adulto. Por que eu vou me tornar adulto? Para viver essa vida? Aí eu vou dar um conselho aos pais. Vejam. Pelo amor de Deus, seja um adulto feliz. Seja um adulto que vai pescar. Seja um adulto que vai à praia. Seja um adulto que tem amigos, que joga futebol com os amigos, que brinca de dominó com seus amigos. Faça o seu filho, a sua filha, adolescentes, verem que vida de adulto é vida boa. Viaje com sua esposa para um hotel, vá para Gramado, aproveite a vida. Mostre para os seus filhos que ser adulto é coisa boa. Mostre para os seus filhos que estar casado é uma bênção, estar casada é uma bênção. E talvez eles não desistam da vida. Por quê? Porque chega um momento em que, por mais que se resista e que se tente manter na adolescência, sendo mantido, custeado por outros, que são os pais, por mais que se esforce, o tempo vai empurrando o seu filho para a fase adulta. O tempo empurra. E não dá para voltar atrás. Então, para não viver essa vida que você vive, ele desiste da vida. Isso são estudos encontrados na Europa. E talvez você ache que não seja bem assim, mas creia. As grandes realidades da humanidade começam na Europa, depois passam para os Estados Unidos e depois passam para cá. Essa é a dinâmica. E muita coisa, devido à globalização, vem chegando muito mais rápido. Gente querida, gente amada, os jovens desejarão viver se eles perceberem que os seus pais não são tomados de pulsões de morte. Todas as vezes que você entra em sua casa e suas palavras são de praguejamento, isso é uma pulsão de morte. Viva a vida. Viva a vida de uma forma que os seus filhos também queiram viver. Eu sei que o Senhor ama você. Eu sei também que você ama a sua família. Eu sei mais, eu sei que você facilmente daria a sua vida por seus filhos. Mas melhor que dar a vida por eles, viva com eles. Viva com eles. Essa ideia de sacrifício pela família, ela não serve. Se sacrifício for afastar você de sua família. Levante os olhos, vejam os perigos, os inimigos que vêm do norte, no caso de Israel. E a pergunta de Deus continua a mesma: onde está o rebanho que eu te confiei? O teu lindo rebanho. Talvez você precise de alguma ajuda, alguma orientação para cuidar dos seus filhos. Nós queremos nos oferecer como fonte bíblica para apoiar você nesse esforço de cuidar do seu mais precioso bem. Nosso telefone está na tela, é o 9175-2020. Liga para a gente, não enfrenta essa batalha sozinho. Para nós a sua ligação é um privilégio, é uma honra, é uma alegria, é um prazer. Chame quando quiser, estamos do seu lado. Que o Senhor abençoe a causa mais linda da vida, que é, no dia que Ele perguntar onde está o rebanho, você possa apresentar toda a sua família a Ele. Deus te abençoe
em nome de Jesus. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho
maravilhosa, foi muito bom estar aqui com vocês, aprendendo mais, foi muito bom estar louvando ao nosso Deus junto também. Mas não fica triste porque você sabe que quarta-feira nós temos o culto Intercessores às 19h30, sábado pela manhã às 9 horas e no próximo domingo, neste mesmo horário, com o pastor Laércio Cardoso novamente. Que todos vocês tenham uma boa noite ou uma boa tarde e uma feliz semana.